Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Upside Financeiro. Nesse vídeo quero trazer para vocês a análise da nova ação que vai compor a nossa carteira pública de investimentos. Vocês sabem que eu precisava trazer uma nova empresa do setor elétrico para que essa carteira tivesse maior resiliência, né? E eu também estava olhando para uma empresa que já estivesse em condições de pagar bons proventos. E fazendo a avaliação mais racional, a gente percebe que existe um forte nível de assimetria nas ações da CEMIG, uma empresa que tem gerado um lucro anualizado na casa de 5,2 bilhões de reais, o que nos dá um lucro por ação de R$ 2,40. Ainda assim, a empresa vem sendo negociada por R$ 11,55, ou seja, temos um PL aqui próximo de 4 vezes. A empresa está pagando bons dividendos, porém, muito além dos indicadores fundamentalistas, analisando aspectos qualitativos da ação, a gente vê como ela vem entregando ganho de eficiência e principalmente com uma disciplina financeira. A companhia está trabalhando praticamente sem dívidas, né, e com a margem líquida próxima de 20%. Todos esses pontos eu quero abordar com vocês, inclusive nós vamos traçar o valor intrínseco da CEMIG com base nos seus múltiplos históricos e utilizando as premissas de Benjamin Graham. Será que existe margem de segurança hoje para aportes nessa ação? Tudo isso eu vou tratar com vocês, lembrando sempre que nada aqui é recomendação de compra ou venda de ativos, a intenção é trazer conteúdo relevante para você conseguir realizar uma análise um pouco mais refinada das suas ações. Se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, deixando seu like, se inscrevendo aqui para acompanhar o nosso conteúdo sempre e compartilhando esse vídeo em outras plataformas. Primeiro ponto aqui é que a CEMIG é uma empresa totalmente integrada, atuando nos diversos ramos do setor elétrico, desde a geração, transmissão, distribuição. Ela tem participação também em ativos de distribuição de gás, além de ter participação relevante dentro de ativos estratégicos, como é o caso da participação dentro da Taesa, na Norte Energia e também na Aliança, que é uma joint venture que a empresa tem juntamente com a Vale. E essa ampla diversificação dentro do setor elétrico gera um nível de proteção maior para o investidor de longo prazo. Vejam vocês que todos os segmentos do setor elétrico têm lá os seus problemas. O segmento de geração sofre com a intermitência das chuvas. O segmento de transmissão sofre agora com novos entrantes participando agressivamente dos leilões, o que deve reduzir a taxa de retorno a longo prazo. E o segmento de distribuição sofre no caso de uma crise de inadimplência. Boa parcela da população deixa de pagar as contas de energia e isso pode incidir em prejuízo para as empresas do setor de distribuição. Só que o fato da CEMIG ter o seu EBITDA bem diversificado dentro de todos esses segmentos, inclusive no segmento de distribuição de gás e de comercialização, isso acaba gerando um certo nível de resiliência para esse investimento a longo prazo. Alguns indicadores operacionais mostram que a empresa vem realizando um bom trabalho nos últimos anos, principalmente aqui os indicadores de qualidade DEC e FEC para o segmento de distribuição de energia. Veja que a empresa consegue ficar dentro dos limites regulatórios e caindo a cada ano, né? Então esse aqui é o tempo de interrupção para a manutenção das redes. Quanto menor o tempo de interrupção, maior a qualidade da empresa. Vejam também, pessoal, que a empresa vem conseguindo realizar um forte controle da inadimplência e, por fim, ela tem reduzido as perdas totais na rede de energia. A CEMIG é um exemplo claro de que uma estatal consegue entregar resultados sólidos desde que pegue uma gestão competente. E a atual gestão da empresa é focada em eficiência operacional, também em enquadramento dos parâmetros regulatórios, um portfólio diversificado de negócios. Então, tudo isso vem contribuindo para um excelente ganho de eficiência. A gente consegue ver isso claramente refletido na margem líquida da companhia. Olhando para o gráfico de receita versus lucro desde 2001 até 2023, olha só que consistência interessante do crescimento da receita da companhia nos últimos 22 anos. A gente vê que o lucro líquido patinou bastante em 2026, mas depois da entrada da atual gestão a gente vê claros indícios de ganho de eficiência, com esse lucro líquido crescendo ano a ano. Uma das formas de nós sabermos se a CEMIG estaria descontada ou não seria comparando ela com um par do setor. E um par bem comparável seria a CPFL Energia. Veja que a CPFL Energia também é uma empresa integrada, atuando nos diversos ramos do setor elétrico e com predominância maior no segmento de distribuição de energia. Os mesmos moldes da CEMIG. Pessoal, a CPFL Energia é uma empresa que melhorou muito, é considerada por muitos analistas atualmente uma das melhores empresas do setor elétrico e quando você compara os indicadores de rentabilidade da CEMIG, eles estão muito próximos da CPFL Energia, né? Então a CPFL Energia entrega aqui um ROI de 29%, a CEMIG está entregando um ROI de 27%. O ROIC da CPFL é 19,86% e o ROIC da CEMIG é 17,7%. Então, as duas têm uma rentabilidade muito parecida, porém, quando a gente confronta aquela rentabilidade apresentada por essas empresas com os indicadores de valuation, fica claro que existe algum nível de assimetria aqui.
já que a CPFL Energia vem sendo melhor precificada pelo mercado e a CEMIG praticamente deixada de lado, né? Vejam aqui que a CPFL Energia trabalha com PL de 7,7 vezes, enquanto a CEMIG está com PL de 3,8 vezes. Quando a gente olha para o preço sobre valor patrimonial, o mercado paga 2,2 vezes para ser sócio da CPFL Energia, enquanto a CEMIG vem sendo negociada bem próximo do seu valor de patrimônio líquido. Porém, quando a gente olha para o EV/EBITDA, a CEMIG também se encontra muito mais descontada que a CPFL Energia. Então veja que as duas têm a rentabilidade muito parecida, porém quando a gente olha para o valuation, a CEMIG está extremamente descontada se comparado à líder do setor. Olhando agora para dividendos, a CEMIG está entregando um yield de 8,5%, porém, como vocês viram, ela tem um lucro por ação de R$ 2,40 e em média ela tem pagado 50% do lucro líquido. Se ela repetir esse payout de 50%, a gente teria condições de receber R$ 1,20 por ação, o que nos daria um yield superior a 10% na cotação atual desse ativo. Então acaba sendo sim uma empresa que tem tanto o potencial de upside na valorização, como também um dividendo perene. Um aspecto que muitos investidores não gostam é o fato da CEMIG anunciar no ano e pagar apenas no ano seguinte. Porém, isso vai fazer diferença apenas no primeiro ano que você ficar comprado no ativo. Nos anos subsequentes, isso vai acabar se tornando um evento recorrente, então não vai fazer tanta diferença para vocês. Falando agora de valuation, existem alguns indícios apontando para uma ação ainda muito descontada. O primeiro deles seria esse PL diário. Vejam vocês como o preço sobre lucro vem caindo bastante, principalmente nos últimos meses. Então a empresa está com múltiplos muito abaixo da sua média histórica. Outro ponto que chama atenção é esse gráfico do Investidor 10, que compara o lucro da ação com a sua cotação. Veja como o lucro disparou de 2018 em diante, porém a cotação ainda segue bem lateralizada. Então a gente vê um claro nível de assimetria. É claro que a forte bonificação que ela realizou impacta de certa forma esse gráfico, mas mesmo assim existe ainda uma discrepância muito grande. Utilizando a planilha do canal para estabelecer o valor justo da CEMIG, vejam vocês que eu não vou utilizar a variável 22,5, né, que é aquela tradicional da fórmula do Graham. Por quê? Porque aquela variável vai apontar para uma ação com um PL de 15 vezes e um PVP de 1,5 vezes. Eu não quero isso, eu quero encontrar um preço dentro da realidade. Então eu vou trabalhar aqui com um PL de 10 vezes, que é um PL justo para uma ação que entrega um ROI de 27%, e um PVP de 1,3 vezes, tá? Que é o justo para a gente pagar na CEMIG, já que a empresa vem melhorando muito os seus indicadores de eficiência e também de rentabilidade. Então, em vez de 22,5, a gente vai utilizar um coeficiente de 13 aqui. E agora eu vou buscar o lucro por ação dessa empresa e o valor patrimonial dessa empresa para chegar num valor justo condizente com a realidade do ativo. Só agora um ponto de atenção importante: quando você vai estabelecer o valor justo de uma ação com base no lucro reportado nos últimos 12 meses, você tem que verificar se esse lucro não está impactado por eventos não recorrentes. Então, eu já olhei os últimos 4 trimestres da CEMIG e posso falar para vocês que existem alguns eventos não recorrentes, mas de pequeno porte, né? A gente está falando de uma empresa que reporta um EBITDA trimestral de 2 bilhões de reais. Nós temos aqui alguns eventos não recorrentes no terceiro trimestre de 2023 na ordem de 260 milhões, ou seja, basicamente ali 10% apenas do EBITDA impactado por esse evento não recorrente. E os outros trimestres praticamente não tem evento não recorrente. E dessa forma, esse lucro por ação do Oceans 14 está condizente com a realidade do ativo. Pessoal, então utilizando o lucro por ação de R$ 2,40 e o valor patrimonial da CEMIG hoje, que é R$ 11,10, a fórmula de Graham nos aponta um valor justo de R$ 18,61. Então aqui nós temos uma margem de segurança de 60% para aportar em CEMIG, além dos dividendos que a empresa deverá seguir pagando nos próximos trimestres. Vejam vocês que aqui a gente tem um potencial de comprar uma empresa que é bastante sólida, tem gatilhos de segurança, já que a receita é diversificada dentro do setor elétrico, está bastante descontada frente à rentabilidade que vem apresentando e ainda com boas perspectivas de dividendos. Então é por isso que a CEMIG entrou agora na nossa carteira pública de investimentos. Compramos 500 ações com preço médio de R$ 11,55 e nos próximos meses, caso a empresa siga negociada abaixo de R$ 12, nós vamos aos poucos reforçando a nossa posição. A intenção é que ela tenha um peso de pelo menos 10% aqui dentro da carteira. Então, aos poucos, a gente vai fazendo esse balanceamento sem pressa e aproveitando também os dividendos de 2024 para ir reforçando os aportes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, eu peço mais uma vez que você se inscreva aqui no canal para acompanhar nosso conteúdo, deixe o seu like, um comentário e compartilhe esse vídeo também em outras plataformas, que você me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.